Deus por mais essa oportunidade de estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor. E nessa manhã linda que o Senhor preparou para nós, que eu espero que o seu sábado seja abençoado, seja feliz e cheio da alegria do Senhor na sua vida. Amém? A palavra que eu quero compartilhar nessa manhã está no livro de Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao 52, que vai contar a história da cura do cego de Jericó. É uma história muito conhecida da Bíblia e eu quero ler com você nessa manhã. Amém? E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se-lhe a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? E respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém? Essa história é muito conhecida, a história do cego de Jericó. É uma história que conta a história de um homem que teve coragem. Ele sabia o que ele queria, ele se determinou e ele conseguiu aquilo que ele tanto sonhava. Aqui na história do cego nós podemos aprender com ele que quando ele soube quem estava passando ali, que era Jesus, ele estava no caminho certo. Ele estava no lugar certo, na hora certa, porque ali ia passar aquele que podia trazer a vitória para a vida dele, aquele que podia tornar o sonho dele realidade. Então, quando ele perguntou quem era e falaram para ele que era Jesus, ele começou a clamar, gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali ele não parou mais de clamar. E as pessoas vinham até ele e mandavam ele se calar, mandando ele parar, que não adiantava ele clamar porque Jesus não iria ouvi-lo. Mas mesmo assim ele não se cansou, ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus escutou e mandou que o chamasse. Então aqui nós conseguimos aprender nessa história que ele teve coragem. Ele foi um cego corajoso, que mesmo as pessoas mandando ele se calar, mesmo as pessoas mandando ele parar, ele continuou a clamar. O cego também teve outra atitude. Quando Jesus mandou chamar, aqui a história fala no capítulo 50, que ele lançou de si a capa e levantou-se em um salto. Então ele foi imediatamente quando Jesus chamou. Ele lançou de si a capa. Sabe o que representava essa capa? Uma pessoa como ele, que era cego, que não tinha como trabalhar, ele então, pelo governo, ele era decretado um mendigo. E com aquela capa nas costas, ele podia pedir esmolas. Então, quando ele usava aquela capa, ele estava apto a pedir esmolas naquele lugar. Então, imediatamente, quando Jesus o chamou, ele lançou dele a capa. Ele tirou aquilo que chamavam como coitado, aquilo que fazia com ele, aquilo que fazia dele um mendigo. Ele lançou dele e imediatamente ele saltou. O que você tem que lançar fora para você alcançar o seu sonho? O que você precisa tirar de você para você alcançar as suas vitórias? O mendigo, ele precisava ter coragem. Ele teve muita coragem. Ele começou a clamar, a pedir, a gritar. Ele também teve coragem. Quando Jesus o chamou, ele lançou. A primeira coisa que ele fez foi tirar aquela capa de coitado. Não se faça de coitado, porque Jesus nos vê da mesma forma. Essa vida de querer ser coitado, ai, eu não consigo, ai, só para mim não dá certo. Para Jesus não tem essa. Jesus, ele dá oportunidades. E esse cego aproveitou a oportunidade que ele teve. Jesus estava passando por ali. Quem sabe aquela oportunidade era a última da vida dele, porque Jesus não ia voltar mais em Jericó. Então Jesus passou naquele lugar e o cego aproveitou a última oportunidade dele. Você tem aproveitado as oportunidades que Jesus tem dado para você? Porque tem chances, tem oportunidades que não vão voltar mais.
você não faz dessa vez, depois você não vai ter mais chance. Então lance de você aquilo que está atrapalhando você de realizar os seus sonhos, de conquistar o seu milagre. Tire, jogue fora, assim como o cego fez. Ele se levantou imediatamente, ele correu aos pés daquele que podia. E quando ele chegou até Jesus, Jesus perguntou o que ele queria. E ele falou: eu quero que voltou o cego, respondeu o cego a Jesus, que eu torne a ver. Então quer dizer que um dia ele já enxergou e ele queria novamente enxergar, e ele sabia o que ele queria. E você sabe o que você quer? Que você nessa manhã, hoje, você clame, tenha coragem. Peça, não importa quem esteja falando, não importa a circunstância, não importa o momento, clame porque o seu milagre pode chegar. Mas só que para esse milagre chegar, você tem que lançar de você algumas coisas que estão atrapalhando a sua vida. Lance fora, jogue fora, dê um salto e corra para os pés de Jesus. O cego teve que ir até Jesus, não foi Jesus que veio até ele. Então faça como esse cego, lance a capa e vá, corra até Jesus e diga para ele aquilo que você quer. Esse cego sabia o que ele quer, o que ele queria, o que ele precisava. E você também vá até os pés de Jesus sabendo aquilo que você precisa, porque assim ele vai ouvir o seu clamor. Jesus ouve o nosso clamor. Amém? Deus abençoe você nessa manhã, tenha um bom dia e que essa palavra tenha vindo de encontro à sua vida. Deus abençoe e até a próxima.